palavra à relatora, senadora Elisiane Gama. Senhor presidente, senhores colegas, senadores, senadoras, deputados, deputadas, senhor Silvinei. Presidente, eu inicio fazendo uma referência a uma fala, na verdade, a uma palavra de um famoso professor de Harvard, que ele traz o seguinte: hoje a democracia morre tijolo a tijolo. O ponto fundamental desta CPMI é fazer o levantamento do que levou aos atos do dia 8 de janeiro, onde o Brasil e o mundo inteiro acompanhou de forma estarrecida imagens que, num primeiro momento, se imaginou até que não fossem reais, dada a gravidade daquele momento. E aí, portanto, inicio dizendo que cada pequeno ato administrativo pretensamente revestido do interesse público, mas com a finalidade intrinsecamente desviada, auxilia nessa busca incessante pelo resultado antidemocrático e antirrepublicano. E por isso nos importa muito saber, na inquirição marcada para o dia de hoje, algumas informações elementares sobre o papel da direção da Polícia Rodoviária Federal neste contexto, instituição imbuída pela Constituição de 88, de uma atribuição muito clara, o patrulhamento ostensivo das rodovias federais. Trata-se de uma atribuição propositalmente limitada, justamente porque, no Brasil, um país de dimensão continental, com fronteiras terrestres colossais e baseado no modo rodoviário de transporte, ela é, de fato, complexa. Ou seja, a aparente limitação decorre da complexidade da tarefa. Se assim não fosse, certamente haveria lacuna de eficiência no desempenho das tarefas constitucionalmente esperadas pela PRF. Infelizmente, isso pode ter começado a ocorrer nos últimos anos. Por isso, não importa tanto a esta comissão conhecer atividades paralelas da PRF, e menos ainda aquelas nas quais se incumbe de tarefas que são tipicamente de responsabilidade da Polícia Judiciária, como a Polícia Federal ou a Polícia Civil nos estados. Se a instituição Polícia Rodoviária Federal coibiu o tráfico de drogas ou ato ilícito, e aí os meus cumprimentos por isso, somos os primeiros a saudar a instituição e a fazer o elogio público aos policiais rodoviários federais, que em sua quase totalidade são servidores honestos, íntegros e muito eficientes. Contudo, isso não autoriza a direção da entidade a promover desvio de função na finalidade constitucionalmente atribuída à instituição. Quero, inclusive, presidente, já no início desta fala, pontuar aqui algumas questões que julgo que são pertinentes. Quando o depoente, na sua fala inicial, faz referência, por exemplo, à apreensão de drogas, e ele citou que na região Nordeste foram os números, são números mais exorbitantes. Eu queria até que depois ele me trouxesse o dado, qual é a fonte que lhe assegura, de fato, esses números. Porque a informação que eu tenho, e aí fonte do Ministério da Justiça, precisamente, nos traz exatamente um dado diferente, onde nós apontamos, por exemplo, São Paulo, Mato Grosso, Roraima, Mato Grosso do Sul, Rio de Janeiro, Paraná, Santa Catarina, Amazonas e Acre. E aí, até a 10ª posição, são estados que não são da região Nordeste, que pontuam a maior apreensão, sobretudo, de cocaína. E aí, na sequência, já na 11ª posição, seguindo estados do Nordeste, exemplo de Sergipe, inclusive do estado do Maranhão. Seguindo, então, interessa-nos ainda saber da natureza das alterações ocorridas na Polícia Rodoviária Federal quanto às suas funções institucionais e à sua organização de fato, pois se espera que uma instituição constitucionalmente civil, como é da natureza de uma instituição policial não militar,
sempre se porte como tal, sem nunca rumar à militarização ou a um nefasto alinhamento político-ideológico que demandaria tratamento substancialmente diverso. Do contrário, estaríamos diante de um perigosíssimo cenário de uma polícia fortemente armada que atende tão somente ao governante de plantão e não ao Estado brasileiro. De modo detalhado, espero que consigamos esclarecer aspectos específicos sobre compras de armamento, como os chamados caveirões, sobre a linha adotada em cursos de formação e treinamento, sobre a instituição de mecanismo de inteligência na Polícia Rodoviária Federal e sobre as atividades de investigação típicas e características da Polícia Federal, como Polícia Judiciária. Todos esses pilares da investigação servirão para afincar nossa estrutura, para chegarmos ao que consideramos o ápice do papel da Polícia Rodoviária Federal nos eventos preparatórios ao fatídico cenário do 8 de janeiro. A atuação da corporação no segundo turno das eleições presidenciais de 2022 e todos os aspectos, no mínimo, curiosos a eles atinentes. E clarificar em cada um desses processos o papel de cada um dos atores para identificar as responsabilidades e atribuir, em face delas, a expectativa das devidas penalizações administrativas, judiciais e também políticas. Afinal, o povo brasileiro anseia por ver a sua democracia sólida, com a devida proteção dos direitos fundamentais. Anseia também pela ausência da impunidade para garantirmos que todos os reais responsáveis pelos atos de barbárie vistos em janeiro e em dezembro passados possam efetivamente ser punidos. Pretendemos entregar esse resultado à sociedade, sendo esse um compromisso que assumimos ao aceitar a difícil, mas muito honrosa tarefa de relatar esta CPMI. Seguimos então, presidente, aqui aos questionamentos iniciais. E aí, sempre lembrando do compromisso de falar a verdade, já assegurado pelo próprio depoente e colocado pelo presidente desta comissão. Inicio, então, senhor Silvinei, gostaria que você me dissesse o seu nome completo e também a sua formação acadêmica. Meu nome é Silvinei Vasques. Eu sou graduado em Economia pela Universidade Federal de Santa Catarina, sou graduado em Administração pela Universidade do Estado de Santa Catarina, sou graduado em Direito pela Universidade do Vale do Itajaí de Santa Catarina, sou graduado em Segurança Pública pela Universidade do Sul de Santa Catarina, tenho 7 pós-graduações e especializações, uma na área de Logística, em Segurança Pública, em Direito Criminal, em Estudos Superiores, em Transporte, e o MBA em Gestão Empresarial. Sou mestre em Administração na área de Gestão de Pessoas e concluí todos os créditos do doutorado em Direito na Universidade Católica da Argentina. E na área de formação técnica, eu possuo todos os cursos que a Polícia Rodoviária Federal disponibilizou desde o início da minha carreira, com cursos destacados também nos Estados Unidos, na SWAT, em Los Angeles, em 1999, e também no Departamento de Estado americano, ICE, nos crimes transfronteiriços, no ano 2015, se destacam. Mas eu tenho mais de 20 cursos policiais e recebi na minha carreira mais de 100 comendas de reconhecimento pelo trabalho que eu fiz nesses 29 anos de serviço público policial e 6 anos no comércio. Eu trabalhei 35 anos da minha vida e trabalho desde os 12 anos de idade com carteira assinada, fui comerciário até os 18 anos, depois entrei para as instituições policiais. O seu mestrado que o senhor faz referência ao mestrado feito na Espanha? Eu fiz o mestrado foi especificamente? Na Espanha. Fiz mestrado na Espanha, na área de administração. Esse mestrado, ele recebeu um custo da ordem de R$144 mil, custeado pela própria Polícia Rodoviária Federal? Não, paguei do meu bolso. Isso aí não existe. Isso aí fake news foi lançado. Não tem a informação, não consta a informação, o senhor não
reafirma, então, que houve um custeio por parte da Polícia Rodoviária Federal. Reafirmo nem deste curso da Espanha e de nenhum outro curso. Eu reafirmo para a senhora que o mestrado que eu fiz eu paguei com recursos próprios e que essa matéria é uma fake news de um mestrado que a Polícia Rodoviária Federal encaminhou vários colegas, mas eu não participei desse mestrado. Infelizmente, não deu tempo. Se tivesse, eu iria, porque acho que mereço. Trabalhei 30 anos. E a gente já mandou fazer mestrado no exterior, mais de 100 policiais. Mestrado, doutorado. Sobre a sua área de atuação especificamente, o senhor poderia me falar de uma forma mais resumida como se deu de fato a sua atuação, de uma forma mais breve, digamos assim, a sua passagem por Santa Catarina, no Rio de Janeiro e também aqui em Brasília, e aí eu já faço um recorte especificamente à atuação na Polícia Rodoviária Federal? Pois não? Eu não entendi a pergunta. Eu gostaria que você... Conte a minha história? Não, eu queria que você me falasse apenas das funções que você exerceu nos últimos 5 anos na Polícia Rodoviária Federal. Ok. Eu fui superintendente da Polícia Rodoviária Federal por 5 anos em Santa Catarina, na gestão da presidente Dilma. Eu gostaria até de destacar aqui, relatora, que só em 2 momentos de 95 anos da instituição não se podia nomear por indicação política. Foi com a presidente Dilma e com o presidente Bolsonaro. Nos demais períodos da instituição, só entra para ser chefe quem tem indicação política. Então, naquela oportunidade, por ser técnico, eu fui escolhido numa seleção e eu fui o superintendente por 5 anos. Depois fui, o cargo hoje chama-se diretor de operações aqui em Brasília, até 16. Depois eu fui trabalhar na estrada, voltei para a estrada, já tinha completado meu tempo de serviço e em janeiro de 2019, a convite do então diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, eu fui convidado para assumir a superintendência do Rio de Janeiro. Quando cheguei lá no Rio de Janeiro, nunca votei no Rio de Janeiro, nunca tinha trabalhado por muito período no Rio, nunca ocupei chefia lá, não conhecia ninguém do Rio de Janeiro. A gente começou a trabalhar e trabalhar muito lá no Rio de Janeiro e nós chegamos aos menores índices de criminalidade da história em rodovias federais no Brasil e lá no Rio de Janeiro. Isso são dados do Instituto de Segurança Pública, que é um órgão público do Estado do Rio de Janeiro. Em razão do destaque do nosso trabalho e em razão da troca do ministro da Justiça, o ministro Anderson, que eu nunca tinha visto ele pessoalmente na história, procurou amigos e delegados da Polícia Federal para pegar informações de policiais que pudessem ser diretor-geral, tanto na Polícia Federal como em pessoas que ele tinha confiança na Polícia Rodoviária Federal, e indicaram o meu nome. Então, fui convidado no dia da Páscoa, era Páscoa de 2021, para assumir a direção geral da PRF, quando eu já tinha, inclusive, tempo para se aposentar, né? Mas a gente veio para cá para contribuir, trabalhar e elevamos a PRF a números que ela nunca tinha conseguido na história. Nunca. Para vocês terem uma ideia, nós somos a instituição policial mais seguida em redes sociais no mundo. Então, isso é sinal de credibilidade da nossa instituição. Nós levamos para a nossa Academia Nacional, relatora, mais de 15 países. Era uma disputa para ver quem conseguia vaga nos nossos cursos. Nós contratamos no ano passado do Instituto Federal do Espírito Santo 5.000 pós-graduações para que os nossos policiais, todos já com nível superior, possam agora sim fazer a sua pós-graduação. Enfim, nós fizemos investimento em todas as áreas e a instituição firmou convênio com mais de 200 agências policiais de segurança, ou de receita, ou de vigilância sanitária, de meio ambiente no Brasil, e a gente tinha uma dificuldade muito grande na gestão, que era conseguir atender todos os pedidos de parcerias e trabalho em conjunto com as demais agências do Poder Público brasileiro em todos os níveis. Sobre a sua atuação dentro da polícia agora, já como diretor da Polícia Rodoviária Federal, o ministro da Justiça, Anderson Torres, assegurou, por exemplo, em fala à Polícia Federal, de que o senhor tinha realmente total autonomia funcional. O senhor assegura que o senhor tinha essa total autonomia ou em algumas situações precisava de um endosso ou, enfim, de um endosso por parte do ministro da Justiça? Olha, eu assumi também com uma condição que me foi garantida, que a equipe minha, quem formaria, quem escolheria, era o diretor-geral. Então, observem o currículo
dos nossos superintendentes, do nosso chefe de delegacias e dos outros gestores, altamente qualificados. Então, eu tinha total autonomia. A gente só recorria ao ministro quando eram fatos que extrapolavam, por exemplo, questões orçamentárias ou legais. Então, a gente tinha que mudar uma legislação. Tinha que falar com o ministro para ver se ele concordaria em encaminhar para a AGU esse procedimento. Ou a gente precisava de um orçamento maior. Então, dependeria de um projeto de lei para encaminhar para a Câmara e, naturalmente, aí é uma decisão que cabe ao ministro, né? Então, nesses casos, a gente conversava com ele. Mas a gente tinha, sim, na direção da polícia, nos assuntos que são da polícia, total autonomia. Eu não sei se eu respondi a senhora ou se há alguma vinculação à operação dia 30. Não, a pergunta o senhor conseguiu me responder. Ainda sobre a sua permanência, por exemplo, lá no Rio de Janeiro, no período que o senhor esteve lá. Nesse período, o senhor chegou a conhecer, ou até mesmo fora deste período, o senhor conhecer o Daniel Beck? Não, esse senhor eu conheci ele aqui em Brasília num evento de inauguração, onde a gente fez o aniversário da polícia, entregamos equipamentos e ele, me parece que é um dos sócios de uma empresa, ele esteve no evento, com mais de 5.000 pessoas foram prestigiar a PRF naquele dia. O senhor pode me dizer a data? Eu vou ter que... De Pelo cabeça, menos mês eu não ou lembro. ano? Não, é o aniversário da polícia, é junho ou julho. De qual ano? De 2000 e... Eu não sei se foi no de 21 ou de 22. Eu teria que ver a... Eu não lembro a... Mas foi compreendendo o período que o senhor estava à frente. Não, eu era o diretor-geral. Só não sei dizer para a senhora, foi no aniversário da polícia, se foi no 21 ou no 22. O senhor, temos a informação também de que a sua aposentadoria ela foi deferida em apenas 3 dias, né? Ao mesmo tempo, temos a informação de um volume significativo de processos disciplinares abertos contra o senhor. O senhor pode me confirmar acerca da existência desses processos? Eu não tenho ciência. Então, eu até achei importante, porque a imprensa fica falando também essas fake news, né? Eu desconheço, até o presente... O senhor não tem nenhum processo administrativo contra a minha pessoa, não fui notificado... Presidente, só uma questão de ordem. Presidente, só para saber se ele está na condição de investigado ou de testemunha, porque eu não estou entendendo, só para confirmar. Eu queria assegurar o meu direito de Flávio fazer Bolsonaro, as com todo inquirições, respeito, nós não podemos interferir na fala dos seus parlamentares. Então, a senadora Elisiane, na condição de relatora, está usando da palavra. Deputado Duarte, eu não vou permitir nenhuma parte. Por favor, prossiga. Doutor Silvanei, deputado, por favor. Então, eu vou repetir. Posso repetir, doutora? Posso repetir? Pode, sim. Eu não fui notificado desde o dia que aposentei acerca de nenhum processo que eu responda na PRF. Eu fui exonerado do cargo no dia 21 de dezembro, requeri a minha aposentadoria, que, diga-se de passagem, senadora, já fazia 4 anos que eu poderia me aposentar, então eu já tinha toda a documentação do INSS, eu fui comerciário, sou filho de um caminhoneiro, que não tinha caminhão, não, era empregado, de uma costureira, tenho carteira assinada desde o dia 18 de outubro de 1987, infelizmente, enquanto alguns amigos meus estavam usando droga lá, porque eram viciados, eu fui trabalhar, morei numa favela e cheguei aqui onde eu cheguei. Tá, não tenho vergonha do meu passado. Tá, e trabalho desde os 12 anos de idade. Eu tenho 35 anos de contribuição. E eu não ficaria na instituição, eu já estava com 47, porque eu fiz um compromisso com os policiais onde passei. Eu tenho mais de 42 lives gravadas, que quando eu for exonerado do cargo, eu ia embora, porque o novo diretor tem que ter liberdade para fazer o que quiser e eu não queria ser um peso para ele. E cheguei no maior cargo da instituição, com muito orgulho e com muita honra. Não caberia eu voltar para a estrada agora. Senhor Silvinei, mas sobre a aposentadoria especificamente, qual é o tempo de rito que se leva para se ter, por exemplo, o resultado de uma aposentadoria, mesmo já com o tempo hábil disponibilizado para isso? Eu acho que acho que a nossa área de recursos humanos poderia responder melhor, mas pode ser um dia. Mas é normal? 2, 3 dias? Muito rápido. O nosso sistema de pessoas da União é muito organizado há mais de 10, 15 anos. Muito organizado. Já tem todas as informações. Se eu já tinha feito a verbação do tempo de INSS, por exemplo, isso era muito rápido. E eu já tinha feito tudo antes, né? Preparei tudo. O dia que eu quisesse ir embora, eu ia embora. Senhor Silvinei, mais uma pergunta ainda acerca sobre os seus processos. É bom lembrar que o senhor está aqui na condição de testemunha e o senhor não pode mentir.
Veja bem, nós temos, inclusive, uma acusação da própria Corregedoria Geral da União, através do ex-corregedor da PRF, o Wendel Benevides. Ele foi acusado, melhor dizendo, pela Corregedoria Geral da União, de esconder 23 denúncias contra o senhor. Olha, veja bem, o que fizeram com o Wendel foi uma ilegalidade, ilegalidade vergonhosa, que eu nunca tinha visto na história. Tá, vergonhosa. O Wendel é um dos maiores profissionais de corregedoria do Brasil, requisitado para ajudar nos outros órgãos. Ele nunca escondeu nenhum processo, todos os processos que tinha contra mim foram abertos, e eu vou reiterar aqui, desde o dia da minha aposentadoria em dezembro, eu nunca fui notificado, e olha que os colegas já estão aí há 6 meses no cargo, né? Vamos lembrar, eu saí da direção em dezembro, acerca de qualquer processo que eu esteja respondendo. O que se fala na imprensa, esse é o grande problema. O que se fala na imprensa não é verdade. E mesmo os colegas que estão lá são profissionais éticos, sérios. Jamais deixariam de fazer a sua obrigação. Eu nunca fui notificado de nenhum processo administrativo pela PRF e muito menos pela Coordenadoria. E nunca teve conhecimento da existência dos processos, ok.